nós vimos as cifras de substituição e as cifras de transposição. São duas técnicas que nos dizem como embaralhar o texto, como misturar os nossos dados, a ponto que eles fiquem ilegíveis, né? Esse é o objetivo da criptografia. E você deve lembrar que essas duas técnicas dependiam de uma chave criptográfica. A forma como a gente usa a chave, ou os tipos de chave a serem usadas, nos dão a condição de definir outros tipos de criptografia, ou seja, de pensar a criptografia agora sob um outro aspecto, que são as chaves criptográficas. Basicamente, nós vamos encontrar duas formas de criptografia. Uma que nós chamaremos de criptografia simétrica, onde a mesma chave criptográfica é usada na cifragem e na decifragem, como se fosse uma senha. Eu tenho essa senha para cifrar um documento e eu uso a mesma senha para decifrar o documento. Às vezes, eu preciso passar essa senha ou essa chave para outra pessoa. E aí começa a surgir uma certa complexidade, na verdade, um certo risco ao nosso processo de criptografia. Criptografia simétrica, eventualmente você vai encontrar isso chamado de criptografia de chave simétrica, é aquela em que a mesma chave é usada para cifrar e decifrar. Então, o outro tipo de criptografia, chamada de criptografia simétrica, é uma criptografia em que eu tenho duas chaves. Uma usada para cifrar o documento, ou qualquer conjunto de dados, e outra para decifrar. Então, observe, mesmo que eu saiba qual é a chave de cifragem, isso não me garante que eu consiga decifrar o documento que eu cifrei. Eu teria que ter o par de chaves. E é aí que a gente tenta aumentar um pouco a segurança. Uma pessoa teria a chave para cifrar, ela poderia cifrar qualquer documento, e a outra teria a chave para decifrar. E eu não preciso compartilhar essas chaves, porque senão eu voltaria ao caso anterior. Algumas vezes, esse processo é bidirecional. Isso significa que, se eu usar uma chave para cifrar e outra para decifrar, eu poderia inverter o papel das chaves. Ou seja, quem está com essa chave poderia cifrar e quem está com essa poderia decifrar o documento. Não são todos os algoritmos de criptografia assimétrica que permitem esse caminho bidirecional, mas alguns deles sim, e um dos mais importantes, que é o RSA, que a gente vai ver daqui a pouco. Muito bem, o processo de criptografia simétrica, ele estabelece uma forma de cifragem que é quase que reversível. Então, ao usar essa chave, eu vou associar os dados da chave aos dados do documento numa determinada direção. O processo de decifragem seria quase que o inverso dessa história, né? Seria como se eu estivesse voltando atrás nos passos executados com a chave. E aí eu resgataria a mensagem original, né? Então, o que a gente enfrenta de problema aqui? A quantidade de chaves. Em primeiro lugar, eu preciso compartilhar essa chave, e se eu tiver que passar essa chave por e-mail, por telefone, por correspondência, eu começo a colocar a minha comunicação em risco, né? Mas vamos supor que fosse capaz eu passar para outra pessoa a chave de forma sigilosa, de forma protegida. Eu não poderia reaproveitar aquela chave na comunicação com ainda outra pessoa, porque senão qualquer um das duas pessoas com quem eu me comunicaria usando essa chave, poderia ver a mensagem direcionada ao outro. Assim eu teria que ter uma chave para comunicar com uma pessoa e outra chave para comunicar com outra pessoa, supondo que eu conseguisse um mecanismo seguro de transmissão dessas chaves. E se houvesse uma terceira pessoa, ou uma quarta, ou uma quinta, ou se essas pessoas também conversassem entre si? Então a gente vai criando um problema de gerenciar um volume muito grande de chaves, né? É claro que já existem várias soluções para minimizar esse problema, mas é mais interessante ainda a gente pensar numa forma de criptografia em que esse problema não precisa ser resolvido porque ele não existe, né? E aí que entra a criptografia de chave assimétrica. No processo de cifragem, eu uso uma chave 1 e no processo de decifragem eu vou usar outra chave. É claro que essas chaves precisam ter alguma relação entre elas, porque nós estamos falando de um processo matemático, de um processo algorítmico. Então, eu não posso inventar duas chaves da minha cabeça. Eu tenho que obter essas chaves a partir de algum cálculo, a partir de alguma
relação matemática entre elas. A gente vai ver muito algoritmos que usem números primos, grandes números primos como chaves. Mas enfim, a questão é só saber que essas chaves são geradas por um sistema. E aí eu consigo aplicar uma chave 1 num processo de cifragem e uma chave 2 num processo de decifragem que é diferente do processo de cifragem. Ou seja, um não é só voltar atrás nos passos do outro. Muito bem, a gente tem esses dois tipos, ou essa outra forma de classificação da criptografia, e a gente pode ver diversos algoritmos que surgiram no meio na história da criptografia, né? Antes disso, a gente precisa entender um pouquinho como que essa chave é incorporada no processo, né? Então a gente vê isso no próximo vídeo.